Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e essa aula é para alunos do terceiro ano do ensino médio. É uma continuação do que estávamos falando a respeito de circunferência. Na última aula, nós falamos sobre circunferência e posição relativa entre ponto e circunferência. Na aula de hoje a gente continua o assunto e a gente vai falar agora sobre posição relativa entre reta e circunferência, certo? Então vamos lá. Quando a gente tem uma circunferência e uma reta em um plano, a gente só tem três possibilidades para essa reta e essa circunferência nesse plano, certo? Você tem o plano aqui e você tem a circunferência. Você tem o plano, a circunferência e você tem a reta. Essa circunferência e essa reta, elas podem apresentar essa primeira situação, quando a reta ela é tangente à circunferência. O que significa isso? Que a reta ela toca a circunferência em um único ponto, certo? Um único ponto em que a reta toca a circunferência, tá certo? Quando essa reta toca a circunferência em um único ponto, a gente diz que ela é tangente. Tá certo? Professor, e como é que a gente faz para saber, quando a gente tem a equação da reta e a equação da circunferência, se essa reta e essa circunferência que a gente conhece, as equações, se elas são tangentes? A gente tem que calcular o quê? A distância, para saber disso, a distância da reta o centro da circunferência, tá certo? Então você tem aqui o centro da circunferência, né? E você vai ter um ponto aqui, esse ponto aqui sobre a reta. Você vai calcular essa distância do centro da circunferência à reta. Se essa distância que você calculou coincidir, certo? O valor foi igual à medida do raio da circunferência, tá certo? Então, significa que a circunferência é tangente, a reta é tangente à circunferência, tá certo? Então, para a gente saber se ela é tangente, a medida de R, quem é esse R? R é o raio. Então, o comprimento, o tamanho do raio é igual a D. O que é D? É a distância do centro da circunferência à reta, essa distância aqui, tá certo? Então, essa é a primeira situação, ok? Se a reta for tangente. Professor, e se ela não for tangente, o que pode acontecer? Ela pode ser chamada de secante. Uma outra possibilidade é ser chamada de secante. E o que é uma reta secante? É quando a distância da reta para o centro da circunferência é menor que o raio, certo? É como se a gente pegasse essa reta aqui e deslocasse ela aqui para baixo, a gente puxasse ela para baixo. Quando a gente puxa essa reta para baixo, ela toca a circunferência, ó, em dois pontos aqui. Na tangente, ela só toca em um ponto. Na secante, ela toca obrigatoriamente em dois pontos. Então, toda reta secante, ela toca uma circunferência em dois pontos, certo? E como é que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez na outra aqui, na reta tangente. Calcula a distância do centro da circunferência à reta, né? Esse valor a gente chama de D. Se D, nesse caso, for menor que a medida do raio, certo? A gente sabe que a reta é secante. Essa distânciazinha aqui, ó, ela é menor que o raio, certo? A medida do raio. Se D for menor que a medida do raio, significa que a reta é secante, tá certo? Professor, e se ela não for tangente e não for secante? Então ela só pode ser exterior, certo? É quando ela não toca a circunferência. Tangente toca em um ponto, secante toca em dois, exterior ela não toca em nenhum ponto, certo? E o jeito de fazer é o mesmo. A gente pega a equação da circunferência, a equação da reta e vai calcular a distância do centro da circunferência à reta, essa distância aqui. Se essa distância for maior que a medida do raio, significa que a reta é exterior, tá certo? Então essa é a ideia que a gente tem para poder
descobrir a relação entre uma reta e uma circunferência. Ela pode ser tangente, quando toca em um único ponto na circunferência, essa reta. Ela pode ser secante, quando a reta toca em 2 pontos. E ela pode ser exterior. Para esses 3 casos, a gente precisa calcular a distância do ponto, do centro da circunferência, a reta, e aí comparar com a medida do raio. Tá certo? Se for igual, é tangente. Se for menor, é secante. Se for maior, né, o D for maior, ela é exterior. Tá certo? Então vamos a exemplo. Tá certo? Pronto. E agora, como é que fica a equação no formato reduzido? Vou fazer assim, ó. Aqui não tem o menos 3, então ele vai aparecer aqui elevado a 2. Vai ficar o quê? Vai ficar mais 9. Se aqui eu botei mais 9, aqui eu boto menos 9. Certo? De um lado do outro. Deixa eu botar só aqui, ó. Menos 9. Certo? Botei aqui, botei aqui. Aqui, nessa daqui, ó, o B aparece elevado a 2. Se o B aqui é 4, então aqui eu vou botar o 16 positivo. Então aqui vai ficar o menos 16. Tá certo? Então como é que fica? Nesse formato aqui vai ficar x menos o valor de A elevado a 2. O valor de A aqui é o quê? É menos 3. Então aqui ele vai ficar com o sinal trocado. Então na forma reduzida vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos o valor de A. Se aqui é menos 3, ele vai ficar mais 3 ao quadrado. Certo? Mas agora vamos para cá. Esse formato aqui, ó, vai ficar o y. Se aqui é 4 positivo, ele vai ficar o quê? Vai ficar negativo. Menos 4 ao quadrado. Igual a quem? Ao R. Olha para cá. Quanto que é menos 9 menos 16? Quando eu juntar esses dois aqui, isso aqui vai dar 25. Só que 25 é o quê? 25 é 5 elevado a 2. Tá certo? Então isso daqui, ó, vai ficar o quê? Isso aqui é menos 25. Se eu passar para o outro lado, vai ficar 25 positivo. Tá certo? Isso aqui é menos 5 elevado a 2. Quando eu passar para o outro lado, fica 5 elevado a 2 positivo. Então aqui vai ficar 5 ao quadrado. Então esse daqui, ó, esse daqui é a equação reduzida da reta. Ok? E agora, já temos as coordenadas do ponto, certo? O x0 vai ser quem? Vai ser o valor daqui trocado. Se aqui é mais 3, você vai colocar lá no x0 menos 3, tá certo? Porque sempre quando aparece aqui é menos o valor. Você poderia colocar direto aqui, tá certo? Você poderia colocar direto o valor que você encontrou aqui, que era o menos 3, ok? Então, substituindo aqui, vai ficar como? Vai ficar 2, que multiplica x0, que é quanto? Menos 3, mais o B, que é 1, que multiplica quem? Né? Que é menos 4. A gente vai botar o 4. Menos 1. Dividido por quem? Por 2 elevado a 2 mais 1 elevado a 2. Aí o B. E agora vai ficar como? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais 4 menos 1. Certo? Dividido por quanto? Que vai dar 2 ao quadrado de 4 mais 1 raiz de 5. Olhe para cá. Menos 6 e menos 1 dá menos 7. Menos 7 mais 4 dá 3. Então isso é 3 negativo em módulo dividido por raiz de 5. Né? Você pode colocar 3 raiz de 5. Esse valor vai ser aproximadamente 1,3, certo? Esse valor vai ser aproximadamente 1,3. Se o raio é 5 e a distância
do ponto à reta é 1,3, significa que a distância é menor do que o raio. Quando a distância é menor do que o raio, essa reta aqui ela vai ser o quê? Vai ser secante em relação a essa circunferência, tá certo? Então, encontramos o centro da circunferência, substituímos o valor e, substituído o valor, a gente notou que o valor de D é menor do que a medida de R. Se ela é menor, significa que a reta é secante, tá certo? Então, esse foi o primeiro exemplo, ok? É um pouquinho trabalhoso. Se a reta já viesse nesse formato, era muito mais simples, a gente não precisava fazer essa conta aqui de completar quadrado e já iria direto para cá, tá certo? Então esse foi o primeiro exemplo. Vamos a mais um exemplo. Bom, pessoal, vamos lá o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, é dada a equação de uma circunferência, essa daqui já vem no formato reduzido, e pede para determinar as equações das retas tangentes a essa circunferência, tá certo? Foram dados dois pontos, então essa equação dessa reta, ela vai passar por esse ponto, né? Na letra A passa por esse ponto, na letra B passa por esse ponto. E a gente quer as equações das retas tangentes, né, a essa circunferência que passam por cada um desses pontos. O que a gente tem que ter o cuidado na hora de começar? Primeira coisa é ver se esse ponto, né, esse ponto, se eles estão sobre a circunferência ou estão fora da circunferência, certo? Se ele estiver sobre a circunferência, a gente faz de um jeito, é um pouquinho mais simples. Se ela estiver fora da circunferência, né, for um ponto exterior à circunferência, aí a gente faz de um jeitinho diferente, tá certo? Então vamos lá. O que vai acontecer? Por que é um pouquinho mais simples? Porque se o ponto estiver sobre a circunferência, o ponto está sobre a circunferência, a gente só tem uma reta tangente que passa por esse ponto, tá certo? Então, suponha que a circunferência, a equação dessa circunferência aqui seria essa circunferência aqui representada. Se um desses pontos for tangente, se um desses pontos pertencer à circunferência, então só vai existir uma reta tangente que passa por esse ponto e é tangente à circunferência, tá certo? Agora, se o ponto for exterior à circunferência, então você vai ter duas retas tangentes, né, a essa circunferência que passam por esse ponto, tá certo? Então, se ele estiver do lado de fora, professor, mas se ele estiver bem aqui próximo, é duas retas. Se ele estiver bem distante, é duas retas. Não importa a localização, se ele está pouco distante do centro se ele é exterior e ele está pouco distante da circunferência ou muito distante. Se ele for exterior, sempre vai ser duas retas tangentes que vão passar por esse ponto e vão ser tangentes à circunferência. Se ele estiver sobre a circunferência, é só um, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um problema como esse é verificar se o ponto pertence à circunferência. Se ele pertencer, é uma reta. Se ele não pertencer, são duas, tá certo? Então vamos lá fazer essa questão. Vamos começar pela letra A e verificar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se esse ponto pertence à circunferência. Então vamos botar aqui, ó, a equação da circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 32. Para verificar se pertence, eu substituo aqui e ver se satisfaz. Se satisfazer a equação, está sobre a circunferência, é só uma reta. Se não, aí são duas retas tangentes. Então, para o primeiro ponto, vou pegar aqui. Então, vou substituir 8 menos 4 ao quadrado mais 7 menos 3 ao quadrado. 8 menos 4 vai dar 4, então vai ficar 4 ao quadrado mais 7 menos 3, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado 16, 16 mais 16, 32, ó. Deu igual? Deu. Se deu, se satisfaz a equação,
significa que está sobre a circunferência. Então, é aquele primeiro caso que a gente tinha aqui, daquele desenho, está sobre a circunferência, então a gente só tem uma reta tangente, certo? E como é que a gente faz para descobrir? Como é que a gente faz para descobrir qual é a equação dessa reta? O que é que você vai fazer? Você vai usar a equação da distância do ponto à reta, certo? Bom, e como é que a gente faz? Se o ponto está sobre a circunferência, a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem a circunferência, certo? Tem a circunferência. A reta ela vai ser o quê? Ela vai ser tangente, ok? Se ela vai ser tangente, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser perpendicular a essa distância do ponto que é a origem e esse ponto que está em cima da circunferência. Ela vai ser perpendicular, ela vai formar um ângulo de 90 graus. E quando as duas retas, ó, essa reta aqui formada por esses dois pontos aqui, ó, essa reta que sai da origem até esse ponto sobre a circunferência vai ser perpendicular a essa reta aqui, né? E a gente sabe o seguinte, que o coeficiente angular de duas retas perpendiculares, ela tem relação, certo? Por exemplo, se uma reta R é perpendicular, formando 90 graus, com uma reta S, né? Elas são perpendiculares. Então, o que vai acontecer? Ó? Uma reta R é perpendicular a uma reta S. Então, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Isso a gente já viu quando a gente estava falando de retas. Se uma reta é perpendicular a outra reta, o coeficiente angular de uma é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Então, basta que a gente descubra o coeficiente angular da reta que sai da origem da circunferência e chega a esse ponto aqui, né? E com esse coeficiente angular a gente usa para descobrir o coeficiente angular da reta tangente à circunferência. Tá certo? Assim, ó. Eu vou descobrir o coeficiente angular dessa reta que sai da origem e chega a esse ponto aqui. E quando eu descobrir esse coeficiente angular, automaticamente eu tenho o coeficiente angular da reta tangente, porque aqui é um ângulo de 90 graus. Tá certo? Essa é a ideia. Então, a gente praticamente já resolveu a questão. Certo? Como é que a gente faz? Vamos lá. Quem vai ser o coeficiente angular do ponto OP? Dessa reta que parte do ponto O até o ponto P. Então, vai ser o x do ponto final, que é o 8. Perdão, o y do ponto final, que é o 7. Né? Y do ponto final menos o y do ponto inicial. Se aqui é menos 3, então aqui é 3. Certo? Dividido por x do ponto final, que é 8, menos x do ponto inicial, que é 4. Então, isso daqui vai ser MOP, vai ser igual 7 menos 3, 4, dividido por quem? Por 8 menos 4, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, MOP é igual a 1. Esse é o coeficiente angular da reta, né, que liga a origem da circunferência até esse ponto que está sobre a circunferência. Agora, quem vai ser o coeficiente angular da reta tangente à circunferência? Eu vou chamar aqui MT, para a gente não confundir, da reta tangente. Vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular que a gente encontrou. Então, MT é igual a menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Então, MT vai ser menos 1. Tá certo? Pronto. Com isso, ficou mais
mais fácil da gente resolver. Por quê? Qual é o formato da equação da reta? É y menos y0 igual a mx menos x0. Eu tenho y0, que é o 7, eu tenho o x0, que é o 8, e acabei de descobrir o coeficiente angular. Então, minha equação da reta vai ser y menos 7 é igual a menos 1, que multiplica o quê? X menos 8. Se você multiplicar, vou botar a resposta aqui. Se você multiplicar, vai ficar y menos 7 igual, ó, fazendo a multiplicação aqui, vai ficar menos x mais 8. Tá certo? Se quiser passar todo mundo para o lado de lá, você vai ter que y é igual a menos x mais 15. Se quiser deixar nesse formato. Ok? Se quiser, você pode deixar assim mesmo, ou deixar assim, y igual a menos x mais 15, tá certo? Somei 7 dos dois lados, deu isso daí, ok? Então, essa daqui é a primeira, certo? Essa é a resposta da letra A. A resposta da letra A é y igual a menos x mais 15, certo? Essa é a resposta da letra A, certo? Que era um único ponto, né? Ela era tangente à circunferência em um único ponto. Esse ponto pertencia à circunferência, tá certo? Aí a gente só tem uma equação da reta tangente. Agora vamos para o caso, né? Para esse segundo caso aqui, que o ponto é exterior, que a gente vai ter duas retas tangentes à circunferência. Bom, pessoal, vamos a B, certo? Nesse caso, a B, né, o ponto que é aqui com coordenadas menos 2 e 1, ele vai ser um ponto externo, certo? Eu já sei, mas para a gente ter a certeza, vamos substituir, né? Então, vou pegar a equação da circunferência, aqui tá, já vou substituir direto. Vai ficar menos 2 menos 4 ao quadrado mais 1 menos 3 ao quadrado. Isso daqui vai dar menos 6 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 36 mais 4, que dá 40, que é maior que 32, certo? Como deu um valor diferente de 32, então esse ponto ele está fora, certo? Ele está fora, é um ponto exterior à circunferência, tá certo? Se ele é um ponto exterior, o que vai acontecer? A reta, vai ter duas retas, uma passa por aqui, é tangente aqui, e a outra passa por aqui, é tangente aqui. Como é que a gente resolve quando isso acontece? Como é que é o formato da equação de uma reta? A equação de uma reta é y menos y0 igual a mx menos x0. O que eu já tenho aqui dessa equação? Eu tenho as coordenadas do ponto. Eu tenho o y0 e tenho o x0. Então, vamos substituir aqui. Y menos y0. Y0 não, já tenho y0. Que é 1 é igual a mx menos x0. Então, menos da fórmula com esse menos aqui fica mais 2. Tá certo? Então, para eu encontrar essa equação da reta tangente, se eu descobrir essas coordenadas aqui, ó, certo? Essas daqui, eu consigo descobrir as equações da reta tangente. Eu vou ter dois valores para m, tá certo? Lá no outro caso, a gente tinha só uma equação de reta, que era a tangente, porque o ponto estava sobre a circunferência. A gente descobriu a equação da reta e fez o coeficiente angular da reta. Da reta era menos 1 sobre a reta que saía do centro da circunferência até a circunferência, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente não pode fazer isso porque a gente tem duas e a gente não consegue fazer por aí. Como é que a gente faz? Vamos para a fórmula da distância do ponto à circunferência. Como é que é a fórmula da distância? A distância, né, do centro da circunferência
a reta tangente, é um ponto da reta tangente, é o quê? É AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos tentar colocar essas informações aqui. Vamos escrever essa equação nesse formato que a gente consegue colocar aqui. Então vai ficar assim, vamos passar todo mundo para o lado de cá. Primeiro a gente faz a multiplicação, depois passa todo mundo para o outro lado. Então vai ficar y menos 1 é igual a mx mais 2m. Certo? Agora passa todo mundo para o lado de cá. Então vai ficar menos mx mais y menos 2m menos 1 igual a 0. Certo? O que vai acontecer? Ó? Quem está na frente do x é o a, quem está na frente do y, quando não tem nada, é 1, então é o b, e isso tudo aqui é o meu c. Então vamos substituir aqui, ó. Então aqui o a vai ser menos m, né? O ponto x0 é o quê? É a distância daqui até aqui, certo? O ponto x0 que eu estou calculando aqui, ó, eu estou calculando essa distância aqui, ó. Essa fórmula que eu estou usando aqui é para calcular essa distância aqui, certo? Que é o raio. Então, esse ponto aqui é o meu ponto x0, que é o quê? Que é a coordenada do centro. Que aqui é o quê, ó? 4, certo? Então, vai ficar 4 vezes 4 mais o B vale quanto? 1. Então, vai ficar 1 vezes o y0 é 3, mais o C é quanto? É isso tudo aqui. Então, é menos 2m menos 1. Ok? Em módulo. Aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de A2, certo? Então, vai ficar menos m ao quadrado e o B mais 1 ao quadrado. Professor, mas eu sei essa distância? Sabe. A distância D é a raiz disso daqui. Ou seja, raiz, o D pra gente é a raiz de 32. Certo? Raiz de 32 é 4 raiz de 2. Tá certo? Quando você simplificar, você encontra isso. Então, meu D é 4 raiz de 2. Ok? E aí, vamos tentar simplificar isso daqui, ó. 4 raiz de 2 é igual a menos 4m, certo? Aqui vai ficar, ó, 1 vezes 3 dá 3, menos 1 vai ficar 2. Então, menos 2m mais 2, tá certo? Em módulo aqui, e aqui embaixo vai ficar raiz de m ao quadrado mais 1, certo? E agora? Aí a gente vai fazer o seguinte. Como a gente tem em módulo raiz e raiz aqui do outro lado, a gente vai elevar dos dois lados ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado, né? Vou fazer isso daqui elevado a 2 e tudo isso elevado a 2. Quando eu fazer desse lado elevado a 2 aqui, ó, certo? É como se eu elevasse isso daqui a 2. Então, a raiz desaparece, então isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 32. Isso aqui elevado a 2 é 32, né? Isso daqui, ó, eu vou juntar, certo? Aqui eu tenho menos 4m e menos 2m. Então, isso daqui vai ficar menos 6m mais 2 elevado a 2, certo? E embaixo a raiz desaparece. Embaixo vai ficar m elevado a 2 mais 1, certo? O que vai acontecer? Vou pegar e vou pegar essa parte aqui, certo? Vou passar esse daqui multiplicando e vou desenvolver isso daqui,
certo? Vou abrir essa conta, certo? Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente poder fazer. Então, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar, quando eu multiplicar, ó, 32 vezes m, vai ficar 32m ao quadrado. Mais 32 igual a quanto? Vai ficar menos 6m mais 2 ao quadrado. Quando eu elevar isso daqui ao quadrado, vai ficar assim, ó. Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar assim. Vai ficar 32m ao quadrado mais 32 é igual. Quadrado do primeiro vai ficar 36m ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4 vezes 6, dá menos 24. Mais o quadrado do segundo. Certo? Passo todo mundo para um lado, deixo o outro igual a zero. Então, eu vou passar para o lado de cá, vai ficar assim, ó. 32 passa para cá, fica negativo. 36 menos 32 vai ficar 4m ao quadrado. Menos 24m. 32 passa para o lado de cá, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 32 mais 4, dá menos 28 e aqui igual a zero. Tá certo? O que é isso aqui, ó? Se eu inverter a posição, para ficar mais fácil para a gente ver, ó. 4m ao quadrado menos 24m menos 28 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, certo? Em m. E o que a gente faz? Encontra as raízes. Quando você calcular as raízes aqui, ó, você vai encontrar que a primeira raiz é igual a 7 e a segunda raiz é igual a menos 1, certo? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Quando você encontrar as raízes, vai encontrar isso daí. Pronto, resolveu o problema. O que a gente precisava era descobrir o valor de m, porque com o valor de m a gente tinha o quê? Coeficiente angular da inclinação dessas retas. Então, a primeira reta é o que? Y menos o ponto, qual era? Era menos 2 e 1, certo? O ponto Q era menos 2 e 1. Então, ó, y menos 1 igual ao quê? Ao m, primeiro m é 7, x menos 2 fica mais 2. Tá certo? Então, organizando aqui, ó, multiplicando e ajeitando, vai ficar y menos 1 é igual a 7x mais 14. Passando todo mundo para o lado de cá, y menos 7x mais y menos 15 igual a zero. Essa é a primeira. Como é que fica a segunda? A segunda vai ficar assim, ó. Y menos 1 igual a menos 1, que é o nosso segundo coeficiente, x mais 2. Vai ficar y menos 1 igual a menos x menos 2. Aí vai passar para o lado de cá, vai ficar x mais y, vai ficar 2 positivo, menos 1 vai ficar 1 igual a zero. Então, essas daqui, ó, são as equações de reta tangentes à circunferência que passam por esse ponto, tá certo? O que a gente fez? Escreveu nesse formato aqui, né, colocando um M. A gente substituiu essa equação na fórmula da distância de um ponto a uma reta. Por quê? Porque eu sei que a distância do centro da circunferência a essa reta coincide com o raio. E eu sei quem é o raio. O raio é raiz de 32. Então eu igualei e aí eu cheguei naquela equação do segundo grau, né? Nessa equação do segundo grau, que dependia de m. E para cada valor de m eu vou ter um coeficiente angular
da reta, tá certo? Por isso que eu tinha dito, quando ela é tangente à circunferência e esse ponto está na circunferência, é um pouquinho mais fácil. Você já vai direto, só calcular a distância desse ponto à circunferência e a resposta já sai. Quando esse ponto é externo à circunferência, aí é um pouquinho mais trabalhoso, recai geralmente na equação de segundo grau, e aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas deu certo também, tá certo? Então esse foi o segundo exemplo da parte de retas e circunferência, ok? Bom pessoal, vamos ao nosso terceiro e último exemplo sobre retas e circunferências. Nesse terceiro exemplo, a gente quer calcular as coordenadas dos pontos de interseção dessa reta que é secante a essa circunferência. Reta secante, corta a reta em dois pontos. A gente quer saber o que? As coordenadas desses pontos. Como é que a gente faz? Os pontos em que essa reta corta essa circunferência, eles vão ter coordenadas que tanto satisfazem a equação da reta quanto a equação da circunferência. Então a ideia aí para resolver esse problema é pega uma equação, a equação geralmente da reta, e a gente substitui, né, a equação da reta na equação da circunferência. Ok? Quando a gente faz isso, a gente resolve a equação da circunferência e a gente consegue encontrar, resolvendo essa equação, que vai ser a equação do segundo grau, a gente encontra os valores de x que satisfazem as duas, tanto a da reta quanto a da circunferência. E depois, com esses dois valores para x, a gente vai ir substituindo contra os valores de y. Tá certo? Então, como é que fica? A gente tem ali, ó, a equação da reta, né? Vamos isolar, né, que a gente tem aqui ela x e y, né? Então vamos isolar uma desses dois aqui, ou x ou y, vamos isolar o x ou y, e a gente substitui na outra equação. Então, vou isolar, por exemplo, o y, a gente vai ter x mais 2 igual a y, e aonde aparecer y na equação da circunferência, eu vou trocar por isso aqui. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais, aonde tinha o y, eu vou trocar por isso aqui, então vai ficar x mais 2 menos 4 ao quadrado igual a 10. Ok? Substituindo aqui, ó, ajeitando aqui, vai ficar como? X mais 2 menos 4 vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a 10. Desenvolvendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4 mais x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 10. Ele vai ser eliminado com esse, você vai ficar com 2x ao quadrado mais 8 igual a 10. Subtrai 8 dos dois lados, você vai ficar com 2x ao quadrado igual a 2, certo? Isso daqui, ó, quando você dividir dos dois lados por 2, você vai ficar com x ao quadrado é igual a 1, certo? E essa daqui você não precisa nem resolver usando Bhaskara, você pode fazer direto, né? Uma equação, quando você tem uma equação desse jeito, uma solução é x igual a 1 ou x igual a menos 1, certo? Então você encontrou os valores de x que satisfazem a equação da circunferência e da reta, né? São essas as coordenadas para o x. A gente precisa agora encontrar essas coordenadas para o y. Como? Vou substituir aqui, certo? Então vai ficar assim, ó, para x igual a 1, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, você vai ter 1 mais 2 igual ao y, você vai ter que o y é igual a 3. Para x igual a menos 1, você vai ter menos 1 mais 2 igual ao y. Você vai ter y igual a 1, certo? Então, quais são as coordenadas? Vou chamar aqui o primeiro ponto de P, vai ser x igual a 1 e o y igual a 3. E para o segundo ponto, segunda coordenada, né? Vai ser x igual a menos 1 e o y igual a 1. Então, esses são os dois pontos, né, de interseção da reta com a circunferência.
Nesse ponto aqui, satisfaz tanto a equação da reta quanto a equação da circunferência, e nesse aqui também, tá certo? Esse tipo de questão você resolve problemas como, por exemplo, calcular a distância de uma corda, né, secante a uma circunferência, calcular a distância entre dois pontos, né, você tem uma reta secante e essa reta corta a circunferência, podia pedir nessa questão, por exemplo, para calcular a distância entre esses dois pontos, certo? Então, questões nesse sentido, né, parecido com isso que eu falei, vocês resolvem desse jeito, certo? Substitui a equação da reta na circunferência, resolve a equação do segundo grau que vai aparecer, encontra os valores ou para o x ou para o y, substitui na equação da reta, que geralmente é mais simples, e aí você encontra a outra coordenada, né? Você encontra as coordenadas só de x ou só de y, e aí substitui e encontra a outra que estava faltando. E aí você consegue encontrar os pontos de interseção, tá certo? Então, esse foi o exemplo, né, o último exemplo sobre retas, que aí com isso a gente encerra essa parte de geometria analítica. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ao último caso, né, que a gente estuda quando a gente fala de geometria analítica, que são as posições relativas entre duas circunferências, ok? Quando a gente vai falar sobre posições relativas a duas circunferências, aqui eu coloquei basicamente todos os casos possíveis. Só ficou faltando um, né? Mas aí eu vou comentar, tá certo? Geralmente, as circunferências, questões envolvendo circunferências, elas não vêm com o desenho. Porque se viesse com o desenho, ficava claro e a gente conseguia resolver só de olhar. Só que, geralmente, questões envolvendo posições relativas de circunferências, você tem a equação de uma, a equação da outra, e você tem que, com essas equações, dizer a posição relativa entre elas, certo? Então aqui a gente vai ver como é que a gente resolve questões sobre posições relativas entre circunferências, olhando, né, calculando com base só nas equações das circunferências, certo? Aqui a gente tem exemplos, 6 exemplos, né, 6 situações com posições relativas entre circunferências, e eu coloquei as circunferências de raios diferentes, certo? Professor, pode ser com raio igual? Pode. Não necessariamente o raio de uma tem que ser maior ou menor que o raio da outra. Mas eu coloquei aqui com tamanhos diferentes para ficar claro qual é uma, qual é outra, tá certo? Então nesse primeiro caso, né, nós temos duas circunferências, certo? A circunferência primeira aqui com centro C1 e raio de medida R1, e a segunda circunferência com centro C2 e medida de raio R2. O raio R2 a gente vai trabalhar com a medida do raio, ok? Nessa primeira situação aqui, né, essas circunferências, elas são exteriores, né? Exteriores, ok? E como é que eu sei, olhando não para a figura, mas para a equação de cada uma delas, né, usando as equações de cada uma delas, quando elas são exteriores? Note que o raio da primeira aqui está na cor azul, chamei de R1, da segunda está na cor preta, eu chamei de R2, e a distância entre o centro da primeira e o centro da segunda, eu chamei de C1, C2, certo? Só de olhar para a figura, o que você consegue concluir a partir daqui? Você consegue concluir o seguinte, que quando eu somar a medida do raio R1 mais a medida do raio R2, né, dessa circunferência mais dessa, esse valor, ele vai ser menor que o quê? Que a distância C1, C2, tá certo? Só de olhar você nota isso. Ah, esse tamanho aqui, ó, dessa distância aqui, é menor do que eu somasse esse pedaço mais esse pedaço, tá certo? Ficaria faltando o quê? Esse pedacinho para atingir esse valor aqui, tá certo? Então, só de olhar, você consegue notar que para essas duas circunferências exteriores, a distância do centro de uma ao centro da outra é maior do que a soma das medidas dos raios, certo? Aqui a gente consegue ver olhando, mas com a equação da circunferência,
você pega a medida do raio de uma, a medida do raio da outra e calcular a distância dos centros de uma e da outra. Lembrando, cada centro é um ponto, então você calcula a distância entre dois pontos, tá certo? Então essa foi a primeira posição relativa, tá certo? Essa segunda aqui, ó, nós temos de novo duas circunferências, né? Centro, a primeira C1, raio R1 de medida R1, a outra centro C2, medida de raio R2, ok? O que está acontecendo? Nesse caso, quando elas duas se tocam em um único ponto, tá certo? Elas se tocam aqui apenas em um único ponto. Essa situação a gente chama de tangente exterior. Tangente exterior. Então, quando as duas se tocam apenas em um único ponto, essa posição relativa, né, esse encontro entre essa relação entre elas, recebe o nome de tangente exterior. E o que acontece? Só de olhar aqui, você nota que quando eu somar a medida do raio da primeira R1 mais a medida do raio da segunda R2, esse valor ele vai coincidir com quem? Com a distância do centro da primeira ao centro da segunda. Então, ó, a conclusão que a gente tira é o quê? Que R1 mais R2 é igual à distância C1, C2. Quando? Quando as circunferências elas são tangentes exteriores. Elas se tocam em um único ponto, tá certo? Então não preciso fazer o desenho da figura. Basta usar as medidas dos raios e as distâncias dos centros das circunferências. Terceiro caso, né? Aí elas também são tangentes, ó. Essa maior, ela vai tocar essa menor em um único ponto. É como se ela entrasse aqui para dentro, né? E fizesse assim, encostasse nessa maior, só que em um único ponto, certo? Quando isso acontece, ela também recebe o nome de tangente, só que ela é tangente interior, certo? É tangente interior, certo? Por quê? Porque ela toca em um único ponto, só que ela está dentro. Aí o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, eu vou ter que analisar o seguinte: a diferença, eu não vou mais somar os raios, eu vou calcular a diferença, tá certo? Do raio de uma, R2, menos o raio da outra, tá certo? Só que quando eu tiver a equação da circunferência, eu não vou saber qual raio é maior, então para na resposta não dar negativa, né? É lógico que a gente está trabalhando com distância, a distância não pode ser negativa, a gente coloca entre módulo, tá certo? Então eu vou usar o quê? Eu vou calcular agora a diferença dos raios, certo? Da primeira e da segunda. Quando eu fazer o raio de uma menos o raio da outra, vai sobrar um valor, certo? Esse valor que sobra, aqui ficou faltando eu colocar o C1, certo? Esse valor que sobra, eu vou comparar com quem? Com a distância C1, C2. Ora, se essa distância aqui, ó, a diferença do raio R2 menos o raio R1, coincidir com a distância C1, C2, tá certo? Ó, se eu fizer essa distância menos essa distânciazinha aqui, ó, o que vai acontecer? Se ela for tangente interior, o que vai sobrar é justamente esse pedacinho. E esse pedacinho aqui é justamente o quê? É justamente a distância C1, C2. Tá certo? Então, nesses três casos aqui, ó, a gente usou a distância C1, C2, tá certo? Nesses dois primeiros, a gente somou o raio R1 mais R2 e comparou com essa distância C1, C2. Aqui a gente não vai somar, tá certo? Aqui nesse caso, não precisaria somar, porque a nossa conclusão, a conclusão que a gente vai tirar é comparando esses dois valores aqui, tá certo? Depois a gente faz exemplo para a gente ver quando a gente usa a soma das raízes e quando não usa. Tá certo? Então aqui, ó. Quando eu fazer a diferença, né, do raio de uma menos o raio da outra, e eu perceber que essa diferença, né, essa subtração em módulo ali, ela coincide com a distância
do centro de uma circunferência ao centro da outra circunferência, a gente está falando de uma circunferências que são tangentes interiores, tá certo? Então é isso daqui que vai dizer pra gente a posição relativa de uma em relação à outra. A gente consegue perceber, tirar a conclusão a partir daqui, tá certo? Então esses foram os três casos, né? Quando a gente tem ou elas não são tangentes ou elas são tangentes ou interior ou exterior, tá certo? Agora a gente vai lá por outro caso, né? Em que elas são secantes ou elas não são tangentes. Então nesse caso aqui agora, ó, nesse caso aqui, as circunferências elas se cortam, elas se cruzam em dois pontos. Quando isso acontece, a gente diz que elas são o quê? Secantes, certo? Elas se cortam aí em dois pontos, elas são secantes. Para analisar uma situação como essa, isso daí vai acontecer quando? Primeiro, você vai ter que analisar a soma das raízes. Então você vai pegar R1 mais R2. Essa soma, ela vai ter que ser maior que o quê? Ó, note que aqui forma um triângulo. Ó. Eu marquei um ponto aqui, certo? Um dos pontos de encontro entre as circunferências. Você tem R1 mais R2. Isso aqui forma um triângulo. Em qualquer triângulo que você tenha, a soma dos lados é maior do que o terceiro. E esse terceiro é o quê? O tamanho dele é o quê? É a distância do centro de cada uma das circunferências. Então o raio, certo? A soma dos raios vai ser maior que a distância dos centros, tá certo? Então isso daí que vai classificar, esse daí vai ser a primeira análise que a gente vai fazer. Essa vai ser a primeira análise que a gente faz sobre a circunferência. Só que você tem que comparar também isso daqui com a diferença em módulo dos raios. Então você vai pegar o R2 menos o R1. Ou o contrário, você pode pegar o contrário também. R2 menos R1. Certo? Ou você pode pegar R1 menos R2. Como não está em módulo, não tem problema. Então o que vai acontecer? Para que isso daqui aconteça, para que ela seja secante, a soma dos raios tem que ser maior que esse terceiro lado. E se eu pegar um lado menos o outro, ele vai ser menor do que esse, tá certo? Isso é uma condição de existência de triângulo, ok? Então a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro, tem que ser maior que a distância. E além disso, se eu fazer a subtração em módulo aqui, ó, de um lado menos o outro, ele tem que ser menor que esse terceiro. Se eu verificar essas três coisas aqui e elas forem verdadeiras, a gente diz que as circunferências são secantes, tá certo? Aqui, esse caso aqui, ó, esse caso aqui, o que vai acontecer? A gente nota que não são secantes as circunferências, né? Uma está completamente dentro da outra. O que acontece? Numa situação como essa, a gente vai analisar o quê? O módulo, a distância em módulo dos raios e a distância do centro. Na figura não ficou bem claro, certo? Mas quando isso acontece, quando você tem uma circunferência dentro da outra, o que vai acontecer? A distância em módulo, primeiro nome, deixa eu colocar o nome aqui, ela vai ser interior, certo? E para que ela seja interior, para que isso aconteça, a diferença em módulo, raio, R2 menos R1, tem que ser o quê? Tem que ser maior que a distância C1, C2, tá certo? Se você pegar essa distância em módulo aqui, ela for maior que a distância entre os raios, você tem uma posição aí em que uma circunferência é interior à outra. Existe também o caso de que uma seja interior à outra, né? Então aqui é um caso de circunferência interior. Só que o que vai acontecer? Nesse caso aqui, o centro da menor coincide com o centro da maior. Então nesse caso aqui, ó,
a distância do centro de uma ao centro da outra vai ser igual a zero. Tá certo? O que vai acontecer? Se a distância de uma for igual a zero, automaticamente ela vai ser o quê? Ela vai ser o raio de uma, a diferença em módulo do raio de uma menos o raio da outra vai ser maior do que isso, tá certo? Professor, e pode isso daqui dar zero também? Pode. Isso daqui vai dar zero somente quando as duas forem coincidentes. Foi o caso que eu não coloquei. Então, se, por exemplo, essa menor fosse do mesmo tamanho dessa maior raio, é como se uma tivesse exatamente sobre a outra. Fossem duas circunferências, né, que tem equação igual. Certo? Aí, nesse caso, o R2 menos o R1 em módulo também daria zero. Então, seria o caso que uma é exatamente igual à outra. Tá certo? Só que se não for exatamente uma igual à outra e a diferença do centro de uma, né, a distância do centro de uma ao centro da outra for igual a zero, a gente tem essa situação aqui, ok? Então esses são todos os casos possíveis, né? De novo, eu não fiz o desenho, mas existe o caso que elas são coincidentes, mas fora esse caso, esses são todos os casos possíveis de relações entre duas circunferências, tá certo? Exterior, tangente externa, tangente interna, interior com centros que não coincidem, interior com centros que coincidem, nesse caso aqui também, entre uma situação que eu não coloquei, que elas podem coincidir, e as secantes, tá certo? Aí a gente vai fazer um exemplo agora, e eu vou colocar um esquemazinho do que a gente tem que analisar, tá certo? Para saber como é que a gente classifica cada uma delas, certo? Então essa é a ideia de como a gente percebe as posições entre elas, e agora a gente vai para os exemplos. Bom, pessoal, vamos ao nosso exemplo, né? Antes de fazer o exemplo, eu coloquei aqui um lembrete com tudo que a gente precisa para classificar a posição entre as circunferências. Então, se elas são exteriores, a distância do centro é maior que a soma dos raios. Se a posição entre elas é de tangência externa, então a diferença, a distância dos centros vai ser igual à soma dos raios, medida dos raios. Se forem tangentes internas, a distância do centro vai ser igual à diferença, né, dos raios em módulo. Se forem secantes, a soma dos raios vai ser maior que a distância dos centros, que esse valor, por consequência, vai ser maior, né? Por consequência, não. Vai ser maior, a soma dos raios vai ser maior que a distância dos centros, e a distância dos centros vai ser maior que a diferença dos raios em módulo. E se ela for interior, aqui eu separei as três situações em que, se os centros forem diferentes, a diferença dos módulos, a diferença dos raios em módulo, né, das medidas dos raios em módulo, vai ser maior que a distância dos centros. Se os centros coincidirem, a distância dos raios vai ser igual a zero. E se elas forem coincidentes, que foi o caso que eu comentei, mas não fiz nenhum exemplo, nenhum desenho, é que tanto esse valor quanto esse vão ser iguais a zero, né? A diferença em módulo vai ser igual à distância dos centros, que vai ser igual a zero. Então essas são todas as situações possíveis. E aí eu coloquei um exemplo para a gente verificar a posição relativa entre as circunferências, né? Coloquei o A, depois a gente faz o B. Então como é que vai ficar? Aqui eu tenho a equação da primeira circunferência, né? Só um detalhe que eu não falei quando eu falei de circunferência é que a gente usa letras gregas, né, para indicar circunferências. Eu tentei não sobrecarregar a notação, né, mas a gente usa letras gregas. Então aqui é lambda 1, lambda 2. Lambda representa a primeira circunferência, lambda 2 representa a segunda circunferência, tá certo? Então, o que a gente precisa tirar daqui? A gente precisa tirar o centro da primeira e da segunda circunferência e o raio, ok? Dessa primeira, olhando para cá, qual é o centro? Para x vai ser 5, para o y, quando não tem nada, é 0. Aqui, dessa segunda, vai ser 2 e 0. O raio dessa primeira, isso aqui está elevado a 2, então o raio é 3, e aqui é raiz de 30, certo? Aí vamos lá,
Soma dos raios. R1 mais R2 vai ser 3 mais raiz de 30. Distância, diferença dos raios em módulo, né? Então você vai fazer módulo de 3 menos raiz de 30. Ok? Pronto, então calculei aqui, raiz de 30 deu aproximadamente 5,47. Calculei aqui a distância, a diferença R2 menos R1 em módulo, aproximadamente 2,47. Falta calcular a distância do centro de uma circunferência da outra. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a raiz. Deixa eu botar aqui. Daqui vai ser a raiz x1 menos x2. Então vai ser 5 menos 2 ao quadrado mais o quê? 0 menos 0 ao quadrado. Então isso aqui vai ser 0 menos 0 dá 0, 5 menos 2, 3, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 9 dá 3. Então, a distância do centro da circunferência de uma a outra é 3. Então, pronto, nós temos todas as informações que nós precisamos, né? No caso da secante, a gente precisa dessas 3, nas outras a gente só precisa de 2 e a gente vai analisar. Então, qual é o maior valor aí que a gente tem? É a soma dos raios, é a diferença dos raios ou é a distância entre eles? Vai ser esse daqui, né? Que vai ser o quê? Vai ser 3 mais 5,47, que dá aproximadamente 8,47. Tá meio apertado, mas dá pra gente ver. Então, esse valor aqui é esse. Este valor aqui é este. E este valor aqui é este. Certo? Então, vamos lá. Aonde aparece, ó, R2 mais R1 não é exterior, por quê? Porque a distância dos raios é 3. Esse daqui é maior. Então, a exterior não é. Certo? Não é igual, então também não é tangente interna, tá certo? Este valor aqui é maior do que este, certo? Então não é essa, não é essa. Não é igual a distância, a diferença dos raios em módulo, então também não é esse. Aí vamos ver se elas são secantes, ó. R1 mais R2, 8,47, é maior do que a distância dos centros? É maior do que 3. E é maior do que a diferença em módulo? É. Então, satisfez essas 3 condições. Satisfazendo essas 3 condições, a gente conclui que lambda 1 e lambda 2, circunferência 1 e circunferência 2, são secantes. Tá certo? São secantes. Ok? Que satisfez a condição para que elas sejam secantes, tá certo? Poderiam ser interior com centros diferentes? Não, ó. Que essa distância aqui, ó, a distância aqui, 3, é maior do que essa, tá certo? Teria que ser o contrário para ser interior, tá certo? E a distância não foi igual a 0. Então, a única possibilidade, né, que satisfaz as condições aqui, é dela ser secante, tá certo? Então, nesse primeiro exemplo, essas duas circunferências, elas são secantes, ok? Vamos ao próximo exemplo, né? Que vai ser essa mesma questão, vou mudar ali só a circunferência. Bom, pessoal, vamos ao próximo exemplo. Mesma coisa, né? Nós temos aqui duas circunferências, e aí eu preciso saber o centro de uma e o raio, o centro da outra e o raio, a diferença dos raios em módulo e a distância entre os centros. Essas são as informações que eu preciso conhecer, certo? Então vamos lá. Do jeito que está aqui,
O raio dessa é 5, 0. Dessa daqui, 0, 0. O raio aqui é 3, aqui é 2, certo? Diferença em módulo vai ser o quê? Vai ser 2, vai ser 2 menos 3, que vai dar 1. Certo? O raio lá ali que eu chamei C2 vai ser 2, aqui 3 vai dar 1. Aqui, a distância entre os centros, 5 menos 0 vai dar 5 ao quadrado, 0 menos 0 vai dar 0 ao quadrado. Isso daqui vai ficar 25, a raiz de 25 é 5. Bom, pessoal, o que falta? Falta só a gente calcular o quê? A soma dos raios, R2 mais R1. R2 é 2 mais R1 é 3, que vai dar 5. Ok? Então pronto, então nós já temos, né, a soma dos raios, nós já temos a diferença dos raios, nós já temos a distância entre os raios. Então vamos lá para ver. Primeiro, vamos ver se elas são exteriores. A distância dos raios é maior que a soma? A distância dos raios, a distância dos centros é maior que a soma das medidas dos raios? Não, são iguais. Então, essa primeira não é. Ó, a distância do centro é igual à soma dos raios. Ó. Se os dois valores são iguais, a gente já sabe o quê? Que é tangente externa. Ok? Satisfez essa exigência aqui, ó. Isso aconteceu, a gente já pode marcar que as circunferências lambda1 e lambda2 são tangentes externas. Exteriormente, né? Externas. Externas, exteriormente. Ok? Então pronto. Só precisei desses dois valores aqui. Eles são iguais. Não vai satisfazer essa. Os valores são iguais. Não vai satisfazer essa, ó. São diferentes. Nenhuma dessas outras aqui. Tá certo? Então, nesse caso, no B aí, elas são tangentes externas. Certo? Então, use esse lembretezinho aqui. Com ele você consegue resolver qualquer questão que pergunte sobre posições relativas entre duas circunferências, né? Aqui elas estão no formato reduzido. Se elas estivessem no formato diferente, você ia o quê? Ia completar os quadrados e deixar nesse formato para ficar mais simples de visualizar o centro e fazer os cálculos, tá certo? Então foi isso sobre circunferência. A gente termina o assunto de geometria analítica, né, com essa parte de circunferências, e a gente vai aí para o próximo assunto, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.